E daí por isso que eu trouxe o Ítalo aqui, da Domus CRM, quero passar ele a voz aqui, tá? Ele vai trazer agora a ferramenta do CRM Domus, tá bom? Pode vir. Obrigado. Pessoal, boa noite, muito prazer, senhoras e senhores, meu nome é Ítalo Duarte, sou gestor comercial da Domus Tecnologia, uma empresa genuinamente mineira, sediada em Belo Horizonte. Para a gente é um prazer enorme estar aqui hoje em Balneário Camboriú, participando desse evento esse a convite do Rodrigo, parceiro comercial da Domus, e que a gente tem certeza que vai entrar aí para o calendário anual do mercado imobiliário de Camboriú. Bom, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre tecnologia, né, dores e soluções para o mercado de Balneário Camboriú. Assuntos inerentes e de interesse de todos. Mas antes eu gostaria de tratar aqui de alguns pontos que caracterizam o mercado de vocês e diferenciam e destacam o mercado de Camboriú perante o mercado imobiliário nacional. Tá? A gente está falando de um mercado totalmente segmentado, um mercado exigente, concorrido, que hoje tem um valor de metro quadrado dos mais valorizados do país, e afirmo em dizer que é necessário para esse tipo de mercado que reúne todas essas características uma operação comercial robusta à prova de falhas. Antes da gente prosseguir, eu convido os senhores a fazer uma reflexão inicial. Que os senhores parem e reflitam sobre o quanto do tempo operacional das equipes de vendas e daquele profissional principal na operação comercial das empresas dos senhores, que é o corretor de imóveis, o quanto do tempo desse profissional realmente está sendo direcionado ao que realmente interessa, que é gerar relacionamento, novas vendas, fechamentos e, consequentemente, renda para a empresa dos senhores. O quanto desse tempo está sendo perdido com processos burocráticos, processos operacionais e retrabalho. Daqui a pouco a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Falando ainda de características do mercado de Balneário Camboriú, a gente tem aqui empreendimentos de alto padrão, consequentemente, clientes hoje cada vez mais exigentes, que exigem um atendimento diferenciado a seu tempo, né, através do canal e no tempo que ele exige, né, ele quer ser atendido no tempo dele. Forte presença de investidores oriundos de outros estados e de outros países, e possui, de acordo com esse dado ali, oriundo ali do FIPZAP de maio de 2026, um metro quadrado residencial em torno de R$15.000, né, um dos mais valorizados aí. Esses investidores são originários aí de outros estados da nossa federação, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, e de outros países também, como Argentina e Paraguai. Bom, todas essas características fazem com que a gente tenha, então, um volume enorme de oportunidades. E o que isso gera para a gente, então, como incorporadoras que atuam aqui na região? O primeiro grande desafio, que é conseguir estruturar para suas equipes de vendas e para seus corretores ferramentas que possibilitem a eles organizarem e ofertarem a esses clientes cada vez mais exigentes o que há de melhor com relação à experiência da venda, né? Para que eles possam ofertar a esses clientes e não perder as oportunidades que esses clientes trazem a eles, né? Então a gente tem que ter esse primeiro grande desafio é de como conseguir essas ferramentas. Então um mercado tão exigente como esse não admite mais esse amadorismo operacional e nem essa perda de tempo. Para tratar isso é que surge a Domus. E aí vocês me perguntam, quem é a Domus?
A Domus é uma empresa, para que vocês contextualizem, ela surgiu há 8 anos atrás no mercado mineiro para atender a demanda exclusiva de alguns players que atuam no mercado, não só de Minas Gerais, mas de todo o território nacional, e que tinham um problema crônico naquela época. Qual que era esse problema? Eles tinham a necessidade de se ter numa única plataforma toda a esteira comercial dessas empresas, evitando assim alguns problemas crônicos que eles tinham. E quais eram esses problemas? O primeiro deles, a necessidade de se contratar 3, 4, 5 ferramentas distintas e fazer com que essas ferramentas se comunicassem, tá? Se integrassem entre si. Fora o custo operacional, que era um absurdo. Então foi dessa necessidade primária que surgiu o Domus. Há 8 anos atrás, o CEO da Domus, o Gregor Duarte, foi convidado, é um cara de tecnologia que atua há mais de 30 anos na área de tecnologia voltada para o mercado imobiliário. Ele foi convidado por esse pool de empresas a desenvolver essa ferramenta do zero. Então o Domus ele surgiu para atender as necessidades do mercado imobiliário. Essa é a nossa expertise. Hoje nós estamos atuando em mais de 24 estados da federação, temos quase 300 clientes em nossa base, mais de 150 mil unidades vendidas na plataforma, 7.500 empreendimentos gerenciados, mais de 8 mil imobiliárias ativas e 20 mil usuários operando diariamente em todo o Brasil. Nossos diferenciais perante outras ferramentas aí do mercado. Primeiro, especialização nativa. A gente trabalha na contramão do mercado. Hoje, a gente conhece o mercado, a gente estuda o mercado, a gente conhece os nossos concorrentes. Existe uma tendência sistêmica para o mercado imobiliário de um engessamento, tanto a nível de ferramenta quanto a nível de atendimento. A gente entende isso e a gente sabe que é uma dor. Por quê? O mercado imobiliário hoje ele é dinâmico. Às vezes o seu corretor está sentado na frente ali do cliente e precisa de um apoio operacional com relação à ferramenta no momento do fechamento. Então é por isso que a Domus ela oferta ao cliente um suporte e uma personalização de ferramenta que é algo que vai contra essa corrente que tem hoje presente no mercado. A personalização ela ocorre no sentido inverso do que a gente vê. Por quê? Muitas empresas contratam uma ferramenta e às vezes ela tem que adequar a gestão comercial da sua empresa à ferramenta que ela contrata. E no Domus ocorre o sentido inverso. A gente adapta a nossa ferramenta à gestão comercial da sua empresa. E isso em vários aspectos modulares, ou seja, o Domus hoje é uma ferramenta mais robusta, ela é modular, seus módulos atuam em demandas específicas do setor, e dentro dessas configurações a gente consegue personalizar de acordo com a estrutura comercial que a empresa tem. Segundo, integração com o ecossistema do setor. A gente sabe que o ecossistema da incorporação é algo bem complexo, né? Como citaram aqui os outros palestrantes, são vários os sistemas que precisam ser integrados a esse ecossistema. O Domus é um sistema de API aberta, então isso o credencia a se integrar com outras ferramentas. Então ele é uma ferramenta, uma plataforma de gestão comercial que se integra, por exemplo, com os principais ERPs disponíveis no mercado, Cienge, TOTUS, UOL, Mega, Ciecon, Informacon, todos esses citados eu já tenho integração nativa. Ferramentas de assinatura eletrônica, né? DeForSign, ClickSign, ZapSign, todas essas eu já tenho integração. Ferramentas de pagadoria de comissão, a Cubo, como a Cube, que o nosso amigo ali Rodrigo citou, e outras mais disponíveis no mercado, eu já tenho também essa integração. A API oficial do WhatsApp, no nosso módulo Conecta, que a gente consegue trazer para dentro da estrutura do Domus a gestão de atendimento da empresa dos senhores, eu consigo tratar o WhatsApp como forma de atendimento dentro da minha plataforma e eu utilizo a API oficial da ferramenta. Então essa integração com o ecossistema do setor é algo que a gente tem também dentro da plataforma Domus.
Suporte humanizado de alta performance. Também é algo que a gente trata como prioridade diferencial de mercado. Hoje a gente vê também uma tendência das plataformas de ofertar ao seu cliente um suporte automatizado e engessado. Às vezes você precisa abrir ali um chamado dentro da plataforma que o SLA de atendimento ali às vezes de 24 horas, 48 horas. Quando esse chamado você recebe o retorno, ele às vezes nem é conclusivo. Nós temos uma equipe de suporte humanizada que utiliza o canal do WhatsApp como forma de atendimento e canal principal de contato com o nosso cliente. O cliente, quando ele assina um contrato com a Domus, a gente elenca um gestor individual de contas, que vai ser a pessoa de referência e de contato com esse cliente durante toda a experiência do contrato conosco. Tá? Então isso também é um diferencial forte do Domus perante outras ferramentas de mercado. Segurança e escalabilidade. Então nós ofertamos uma estrutura robusta focada em governança de dados. Hoje o Domus ele tem o foco na entrega de dados aos nossos clientes. Tá? Então a nossa ferramenta ela tem várias opções de entrega de relatórios em formatos diferentes, tanto em BIs como dashboards, como forma de ofertar ao cliente dados que vão atuar e auxiliá-lo na gestão comercial de suas empresas. E aqui eu vou dar para os senhores uma visão 360 dos módulos do Domus, tá? A etapa 01... A etapa 01 é o módulo Prospecta. Na realidade, muita gente acha que o Domus é um CRM. E não, ele é uma plataforma de gestão comercial, onde o CRM é apenas uma das etapas do processo. E a gente costuma chamar que é a etapa inicial, porque ela que é responsável pela captação do cliente, né? Então é aqui que o corretor, o principal divulgador aí dos imóveis das empresas dos senhores, ele vai ter a opção de poder gerenciar os atendimentos e os clientes que são oriundos das campanhas que ele faz a divulgação e que ele publica lá no Meta, no Google e outros canais hoje utilizados pelo mercado para a captação ativa desses leads. Né? Então, nós temos o primeiro módulo, o módulo Prospecta. Quando esse cliente, então, toma a decisão para evoluir para o processo de compra, a gente migra ele para o nosso segundo módulo, que é o módulo Domus Vende, que foi ele que deu origem à nossa ferramenta, que foi criado lá atrás, há 8 anos atrás, e é aqui que a gente tem a possibilidade de fazer a gestão do processo comercial da venda, né? Então aqui dentro desse módulo eu tenho um fluxo de etapas relacionadas à comercialização do processo. Então eu tenho análise de documentação, simulação de valores, acesso ao espelho de vendas com disponibilidade de estoque em tempo real, possibilidade de reserva de unidade via espelho de vendas, geração e automatização de contrato, envio via assinatura eletrônica, gestão de comissionamento, repasse financeiro, caso seja a opção de aprovação de crédito do cliente junto à instituição financeira, e as duas etapas complementares, que seria registro cartorário e entrega de chaves. Então, dentro do módulo de vendas, eu consigo trabalhar desde a análise da documentação até a entrega de chaves, passando por todo esse fluxo propriamente dito do processo da venda. Quando vocês efetivamente entregam o imóvel a seus clientes, inicia-se ali uma relação de médio e longo prazo, principalmente pelo fato da prestação da garantia, né? Então a gente tem ali um módulo criado para gerenciar essa relação, que é o módulo Domus Atende. Esse módulo ele é composto por duas ferramentas distintas, que é o portal do cliente, que é algo que é criado e desenvolvido e personalizado de acordo com a logomarca da empresa, né? A gente cria um site totalmente personalizado ao nosso cliente. Além do site, a gente entrega também um aplicativo. É o único módulo do Domus onde o cliente final dos senhores consegue acessar a ferramenta, porque vocês vão disponibilizar para ele esse aplicativo, ele consegue baixar nas lojas de aplicativo disponíveis
e através de login e senha ele vai acessar e ali ele vai conseguir abrir todo e qualquer tipo de chamado relacionado a essa gestão pós-venda. Suponhamos uma segunda via de boleto, né, um extrato consolidado, uma cessão de direitos, ele quer solicitar um extrato, uma renegociação de valores, ele quer ali abrir um chamado para correção de vazamento na torneira da unidade do empreendimento X. Então, todos esses chamados eles conseguem abrir dentro desse portal do cliente. Paralelamente a isso, no Domus Atende, a gente disponibiliza o sistema onde a equipe interna de vocês, responsável por esse tipo de atendimento, vai ter acesso para gerenciar todos esses tickets que são abertos lá no portal. E ali vocês vão ter uma visão setorizada, ticket por ticket, cada ticket tem a sua esteira de atendimento com informações relacionadas a cada atendimento que foi gerado lá no portal. O interessante é que, dentro desse fluxo, a gente falou de pré-venda, venda e pós-venda. E integrado a esses 3 módulos, eu tenho uma camada transversal, que chama-se Conecta. E esse também é um diferencial do Domus perante outras ferramentas do mercado e que credencia o Domus como a principal plataforma hoje disponível no mercado e a mais completa. Por quê? O Domus Conecta nada mais é do que uma ferramenta omnichannel que traz para dentro da plataforma a gestão de atendimento da empresa dos senhores. E aí, isso ocorre na prática da seguinte forma: a gente consegue trazer para dentro do Domus 7 canais de contato que a empresa dos senhores pode ter com o seu cliente final. E o seu corretor, que é o principal usuário dessa ferramenta, pode utilizar esses canais como atendimento a esses clientes. Quais são eles? O WhatsApp, e aí, como eu citei anteriormente, a gente utiliza a API oficial do WhatsApp, né? A telefonia VoIP, os senhores conseguem originar e receber chamadas dentro do nosso módulo Conecta. Nós temos também, né, o e-mail e o SMS, muito utilizados em vários tipos de réguas e cadências que o Domus entrega ao longo desse fluxo, ao longo dessa esteira. Então eu tenho, por exemplo, no Domus Prospecta CRM, uma régua de nutrição, onde você consegue nutrir ali os clientes que seus corretores vão anexando ao sistema com informações referentes aos empreendimentos, aos processos, informações institucionais da empresa, com um único objetivo: manter o cliente aquecido, não deixar que esse cliente esfrie durante a gestão de atendimento dele. Durante as etapas do módulo de vendas, nós temos o que a gente chama de Domus Notifica. Todos aqueles envolvidos ali na gestão daquela etapa, daquela pasta, da aprovação daquele processo do cliente, eles vão sendo notificados sobre a evolução do processo dentro do módulo. Domus Conecta. Eu até coloquei aqui, anexei um videozinho aqui da tela da nossa plataforma. Numa única tela você consegue ter o atendimento de todos os setores da sua empresa, de todos os atendentes, de todos os canais, tudo vinculado em uma única tela. Também fazendo aqui uma correlação das dores e soluções. Dispersão de canais e atraso na resposta. Então, você tem uma centralização de todos os canais de atendimento da sua empresa em uma única plataforma omnichannel e inteligente. E aí eu trago para os senhores o nosso último lançamento, que é a inteligência artificial da Domus. Hoje, a inteligência artificial é uma realidade. Não tem como a gente fugir disso, principalmente para o mercado imobiliário, tá? Temos várias ferramentas disponíveis no mercado que tratam a inteligência artificial, que a Domus, inclusive, tem integração com essas ferramentas. Hoje eu tenho disponíveis na nossa base vários clientes que utilizam essas ferramentas em integração com o Domus, mas atendendo a pedidos de clientes da nossa base, e isso reforça um outro diferencial da nossa ferramenta, que está no nosso DNA, que é o fato da gente ser muito próximo dos nossos clientes. Então a gente recebe essas demandas, entende, trata e lança uma funcionalidade, e com isso o Domus vem se tornando uma ferramenta mais robusta com o passar dos anos. A gente resolveu adiantar o processo
e lançar a IA nativa do Domus. E o porquê de uma IA nativa? Existe uma diferença dela ser nativa e ser integrada. O fato dela ser nativa é que ela tem a possibilidade de ter acesso a várias funcionalidades do sistema. Tá? Então, foi uma IA desenvolvida pela nossa equipe, do zero, tá? E hoje ela atua em duas vertentes, no pré e no pós-venda. Tá? Então, hoje a gente tem o Dom, que é a nossa IA que atua no pré-venda. Então, para aquele cliente que chega via WhatsApp, né, que vai ser oriundo aí das campanhas do corretor de imóveis, que representam as empresas dos senhores, daquelas campanhas que eles divulgam ali no Meta, e que puxa pelo WhatsApp esse atendimento. Então a gente tem ali disponível uma inteligência artificial que vai interagir com esses clientes, qualificando esses clientes, qualificando esses atendimentos, né? Que vai atuar ali 24/7, ou seja, 24 horas por dia você vai ter uma inteligência artificial atendendo esses clientes de forma simultânea, e todos aqui sabem que hoje esse tempo, esse time é o diferencial de mercado. Às vezes 5, 10, 15 minutos que você, seu corretor, deixa de atender um cliente, ele já está conversando com um concorrente e avançando no fechamento do contrato. Então é aí que a inteligência artificial do pré-venda atua. E o Dom, ele vem para tapar essa lacuna aí, e a gente sai na frente nesse sentido, de ser uma IA nativa de um sistema voltado para o mercado imobiliário. Nenhuma ferramenta hoje do mercado imobiliário tem essa IA nativa. A gente tem alguns exemplos aí de integração, ou que a gente comumente chama no mercado aí de white label, né? Algumas ferramentas que disponibilizam a sua IA para poder utilizar a marca dentro de uma ferramenta. Não, essa foi desenvolvida exclusivamente pela Domus. E temos também algo inovador no mercado, que é a Dona, que vai atuar no pós-venda. Então, quando o seu cliente, que chega ali no pós-venda, que em 90% a 95% dos casos ele chega ali com um grau de insatisfação um pouco elevado, porque dependendo da demanda que ele está buscando no pós-venda ali, ele está um pouco insatisfeito, a gente tem uma inteligência artificial que vai fazer o acolhimento desse cliente, vai entender qual que é o tipo de demanda desse cliente. E dependendo do grau da demanda desse cliente, ela vai resolver isso para ele. Tá? O que isso acaba acarretando? Ela vai absorver parte das demandas que seriam direcionadas para a sua equipe de pós-venda. Então isso é interessante nesse sentido. Tá? Agora, se for uma demanda muito complexa, o que ela faz? Ela direciona. Tá? Isso já está testado, validado e rodando em vários clientes da base da Domus. E já está, é um produto que já está sendo comercializado aí no mercado. Tá? Então, ao contrário de CRM, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e até o próximo evento. Bom, agora vou passar ao Evandro, né? Palestra dele, bastante informação. É pouco tempo, né? Pois é. Tem tanta informação nova, tá bom? Obrigado, pessoal.